Vocês devem ter visto que eu coloquei lá no grupo um convite para a defesa de TCC, né? Depois outros professores vão colocar também, vai ser dia 7/12. Aí eu vou colocar no grupo também o link da sala. Vamos lá então, peraí. Estão ouvindo bem aí? Sim, estamos te ouvindo bem. Beleza, então, vou pegar aqui o texto. Janela, Opa, onde é que tá? Não tá aqui não. É esse aqui. Então, vamos lá. Opa, chegou alguém aí, peraí. Fechou. Esse aqui. Então, vamos iniciar. Deixa eu diminuir um pouquinho. A gente tinha terminado falando sobre a filosofia islâmica, um pouquinho, né? Hoje a gente vai falar sobre a filosofia e começar a filosofia da Índia. Então vamos lá. A Índia é hoje um país com a segunda maior população mundial. O seu território abriga vestígios de uma das mais antigas sociedades do mundo, a Sociedade do Vale do Indo, que possuía uma cultura urbana e mercantilista e se mantinha com o comércio de produtos agrícolas. As duas maiores religiões do país são o hinduísmo e um número bem menor de fiéis, o islamismo. A Índia tem lá a influência do islamismo também. Ali presente desde o século XI, com a ocupação do território por populações islâmicas e, posteriormente, a criação do Sultanato de Delhi, em 1206. No século XVI, iniciou-se a ocupação europeia e, no início do século XVIII, a Índia tornou-se a colônia do Império Britânico, sendo apelidada de Joia da Coroa. Espera aí que chegou alguém. Aqui. Eu vou voltar lá, peraí que eu fechei. Aqui. Parei em Joia da Coroa. O domínio britânico estendeu-se até 1947, quando a Índia obteve a independência graças a movimentos de resistência, como o movimento de não violência, liderado por Mahatma Gandhi. Tem até um filme, vocês podem procurar para ver, acho que é muito interessante, porque o contexto histórico, né, é da colonização dos ingleses na Índia. E a atuação da Liga Muçulmana, que levou à criação do Estado Paquistão. Nesse trecho, o autor nos revela aspectos relacionados à colonização da Índia, e a resistência a uma cultura imposta, né? Que inicialmente por uma cultura religiosa, que foi o Islã, quer dizer, ainda que tivesse pouca influência, mas estava lá, né, e influenciou de alguma forma, e posteriormente pela cultura econômica, né, a cultura a economia, a força foi pela força mesmo econômica inglesa que eles foram colonizados. Então tem um filme, acho que é o Paciente Inglês, se não me engano, que também é um filme que tem essa contextualização
pano de fundo da colonização britânica na Índia. Uma característica importante da sociedade indiana é o sistema de castas, isso aqui é muito importante, que resulta na segregação social de grupos considerados inferiores. Os párias, considerados a casta inferior, não podem ser tocados, e até quem passa por sua sombra torna-se impuro, de acordo com a religião lá hindu, né? E deve se lavar como forma de purificação. Embora o sistema de castas tenha sido legalmente abolido, ele ainda é um componente importante da cultura e da vida na Índia. A longa história das filosofias da Índia, podemos identificar duas principais escolas de pensamento, o hinduísmo e o budismo, né? O sistema de castas nos chama a atenção por ser um aspecto da cultura indiana que promove uma separação entre os próprios indivíduos, né, a partir de preceitos religiosos ligados ao hinduísmo. Então é uma coisa curiosa ver, né, que tem essa separação. Teve uma novela que, na época, mostrou um pouco essa questão, né, de um impuro, né, que se apaixonou por uma moça que era de outra casta. Deixa eu ver aqui o outro texto, peraí. Hoje nossa aula vai ser curtinha. Então vamos continuar aqui, ó. Eu até fiz uma anotação aqui, porque tem um amigo meu que mora lá na Bulgária, que ele está estudando sânscrito. Quem sabe a gente pode convidar ele para falar, né, um pouquinho do estudo dele, quem sabe. De repente, na próxima aula, eu marco para ele participar. Não sei o que vocês acham. Acho legal que a gente vê outra opinião também de outras pessoas, outras versões, sabe? Eu vou ver com ele se ele pode participar. Aí na aula que vem, ele fala um pouquinho sobre o que a gente vai falar agora, que são os Vedas e o Upanishad. Vamos ver o que é isso. No hinduísmo, né, o hinduísmo não tem uma origem bem definida. É difícil, né, porque se perde no tempo. Até o vídeo aqui diz que os primeiros livros foram escritos pelos indianos, né? E mesmo seus princípios básicos são objetos de diversas interpretações. Desse modo, a melhor maneira de iniciar o estudo do hinduísmo é tomá-lo como uma atitude da qual emerge uma ampla variedade de crenças e práticas religiosas e filosóficas. Então, aqui no meu comentário eu fiz, mais uma vez, nos esbarramos com a dificuldade comum às culturas orientais, que nós já falamos nas primeiras aulas, né? Que não separam a filosofia da religião ou não separam sistemas mitológicos e racionais, como nós estudamos lá quando nós estudamos sobre os gregos, né? Tal qual os gregos fizeram. Então tem essa dificuldade da língua, a gente poder entender, e tem essa dificuldade também dessas culturas de misturarem, tá tudo muito misturado, a filosofia e a religião, né? O pensamento mitológico, o pensamento racional, eles estão embrincados, misturados. No entanto, um elemento comum a todas essas variantes é a aceitação da autoridade dos Vedas, um conjunto de 4 obras escritas em uma língua antiga chamada sânscrito védico. Não se sabe ao certo quando esses textos foram escritos, mas provavelmente são anteriores a 1500 anos antes de Cristo. Do ponto de vista filosófico, a escrita védica mais importante são os Upanishads, que são comentários aos Vedas e servem de inspiração às várias escolas ou tradições filosóficas do hinduísmo. Swami Vivekananda, um influente pensador e místico hinduísta do século XIX, assim se refere aos Vedas. Antes da citação do texto, vou ler aqui o meu comentário. Ainda podemos, de certa forma, né, identificar os aspectos religiosos pelos sânscritos, que são os Vedas, e os comentários aos Vedas que apresentam aspectos filosóficos, que são os Upanishads. Então, você tem os Vedas, que são essa reunião de preceitos místicos, né,
organização mística, eu acredito que seja isso, e os Upanishads, que retiram desses preceitos místicos é, formas de pensamento organizados, né? Mais racionais, vamos dizer assim. Aí vamos ver lá o que o nosso professor diz aí, pensador diz. Os hindus receberam uma religião por meio da revelação, os Vedas. Eles sustentam que os Vedas não têm começo nem fim. Pode parecer absurdo a essa audiência como um livro pode não ter começo nem fim, mas os Vedas não significam livros, significam um tesouro acumulado de leis espirituais descobertas por pessoas diferentes em tempos diferentes. Assim como a lei da gravitação existia antes de sua descoberta, também as leis que governam as relações espirituais entre alma e alma, e entre o espírito individual e o Pai de todos os espíritos, já estavam lá, antes de sua descoberta, e permaneceriam mesmo que os esquecemos. Então, aqui a gente tem aí a relação está misturada aí, né, filosofia com religião. De acordo com o hinduísmo, Brahman é o absoluto, e o princípio cósmico fundamental com o qual o eu interior, o Atman, deve se identificar. Essa identificação entre Brahman e Atman, objetos de diferentes interpretações no hinduísmo, e pode implicar desde uma visão panteísta do cosmos, somente o princípio único existe e tudo mais é ilusão. Até uma concepção dualista, como a do filósofo hindu Madhva, fundador de uma escola filosófica chamada Dvaita, e que defendia uma distinção entre Brahman e alma individual. Aí, na verdade, aqui eles estão tentando separar aí, né? O que é. Tem até alguns filósofos que falam sobre isso. Tem um filósofo chamado Bachelard, que ele fala sobre uma consciência cósmica. Então, eu acredito que o Bachelard tenha visitado, né, filósofos de filosofia hinduísta para formular essa concepção filosófica dele. Para o hinduísmo, o ser humano é basicamente bom, mas se encontra aprisionado em um ciclo de desejos e sofrimentos cujo resultado é o samsara, a roda de samsara, né? Isto é, um ciclo contínuo de transformações da vida, nascer, morrer e renascer, por meio de uma série de mecanismos, de reencarnações, que eles acreditam, né, que vão e voltam, né? O ser humano poderia alcançar um nível acima do desejado e do sofrimento, acima do desejo e do sofrimento, a questão carnal, né? Escapando assim do ciclo e ascendendo a uma esfera superior. Um dos conceitos fundamentais nesse sentido é do karma, do sânscrito karma, a crença de que toda ação gera uma reação que pode se estender ao longo de várias reencarnações. Assim, a superação do ciclo de nascimento, morte e renascimento se daria pelo descobrimento ou desenvolvimento de um bom karma, resultado de boas ações. Este estado último de renúncia aos desejos levaria ao nirvana, uma identificação completa da existência individual e transitória com a realidade última do Brahma. Então, eles pensam no absoluto, né? Eles entendem que a gente faz parte de uma coisa maior. Né? Esse eu individual está inserido num todo, né? Por isso que tem o indiano tem a coisa do Om, né? O Om, que é o som do universo, quando você está inserido, né? É uma ideia interessante. Então, só para, né, isso aqui só também panoramicamente a gente está vendo aqui a filosofia hindu, a filosofia da Índia. Vamos ao vídeo e depois nós conversaremos um pouquinho. De repente a gente faz uma analogia aí com alguma coisa que a gente já tenha estudado. Vai pensando aí. Os Vedas são a primeira literatura do mundo em absoluto. Os Vedas são a primeira literatura do mundo em absoluto. Antes deles não existiam outros livros. Como poucos sabem, foram postos por escrito muito antes da existência de civilizações como a Mesopotâmia, o
o Egito, a Grécia e a China. Apesar de serem os mais antigos manuscritos da Terra, surpreendentemente eles contêm todos os aspectos da vida e são considerados a mais elevada autoridade filosófica do homem. O tempo não alterou a validade dos ensinamentos contidos nos Vedas. A matemática, as leis da física e da física quântica, a arquitetura, o yoga, as artes, a música e outras gamas do conhecimento estão todas codificadas nestes textos que descrevem perfeitamente 3 diferentes níveis de realidade: a matéria, como a podemos experimentar, as energias do cosmos ou a matéria sutil, e por fim, a espiritualidade, aquilo que é absoluto e não material. Antes da escrita, os mantras, os versos védicos eram tradição verbal e foram compilados na forma em que estão hoje por Vyasadeva, mais de 5.000 anos atrás. Os primeiros livros são 4, o Rig Veda, o Yajurveda, o Sama e o Atharva Veda. Como partituras de uma extensa obra sinfônica, outros manuscritos também possuem a mesma perfeita poesia e a mesma precisão em relação ao seu conteúdo, tais como os Upanishads, os Puranas, o Mahabharata, o famoso Bhagavad Gita, considerado a quinta essência do conhecimento espiritual, o Brahma Samhita, o Chaitanya Bhagavat, também fazem parte desta impressionante revelação sobre os aspectos secretos e profundos da existência. Os textos foram escritos em sânscrito, a primeira língua do mundo, e que recentemente foi apontada pela NASA como a única capaz de fazer funcionar a inteligência artificial dos robôs. Todos os temas relativos à ciência e à espiritualidade conhecidos atualmente estão contidos nos Puranas. A teoria da relatividade, o cálculo da velocidade da luz, a idade da Terra e a lei do karma, o conceito de alma e consciência, a reencarnação, os chakras, outros planetas, sábios e mestres, mantras e orações, e a própria existência da suprema inteligência, Deus, vem ao mundo através destes manuscritos. Cientistas e buscadores sinceros se aproximam desta literatura quando compreendem a exatidão e a perfeição de sua filosofia infalível. Chegar até os Vedas é algo que diz respeito à qualidade da consciência de cada um de nós. Porque os Vedas são a chave. Então vocês viram aí no vídeo que o próprio texto mistura, né, a religião com a filosofia, né? Difícil de se separar. Uma coisa está atrelada à outra. Né? Yasmin chegou depois aí. Depois você vê o vídeo, Laura também. Assistam o vídeo depois. O que vocês assistiram aí, pessoal? O que vocês acharam? Pessoal que assistiu, o que vocês acharam aí? Vamos conversar. Aí eu estou pensando aqui, então, vou convidar esse meu colega para falar um pouquinho do sânscrito. Eu acho que ele estuda essa língua. Ele está morando na Bulgária. Dá para ver a ligação quando a gente pega as aulas do início, que falava de religião e filosofia, e comparar com as de agora. Que se a gente vê a filosofia ocidental, ela não tem nada a ver com a religião. E agora, quando a gente estuda a oriental, a gente vê que tem tudo a ver. Às vezes fica muito difícil da gente pontuar qual é qual, qual o ponto que fala da filosofia e qual o ponto que fala da religião. Porque vê como está interligado. É muito interessante, né? Talvez por isso que seja tão difícil de estudar, Beatriz, porque essas culturas têm essa coisa, né, que não separou, né, como o grego fez, né, de fazer a separação entre mito
e razão, né? Os povos orientais não fizeram essa separação, permaneceram, a filosofia permanece unida com a religião, e você só vai identificar, né, onde está uma, onde está outra, se você conhece a língua profundamente. Nicolas, quer falar, Nicolas? Ou escrever? Laura, manda uma pergunta aí. Muito bons trabalhos também, Laura. Seus trabalhos estão muito bons lá. Nicolas já escreveu, que eu não tinha visto o chat, peraí. A filosofia cósmica. Qual seria a ligação? Eu não entendi muito bem. A ligação entre a filosofia indiana com a filosofia cósmica. Então, na verdade, eu citei um filósofo que eu não estou lembrando agora se ele é francês, eu acho que é o Bachelard. Deixa eu ver se tem aqui um livro do Bachelard. É o Gaston Bachelard. Aí ele diz o seguinte, peraí, deixa eu ver se... Ele diz o seguinte aqui, vamos ver aqui se tem alguma coisa que possa... Vou ler um trecho aqui que pode ser que faça com que a gente entenda ou veja a aproximação desse pensador aqui com as questões indianas, né? A consciência cósmica, Beatriz, é essa consciência que está para além da gente, né? E na qual nós estamos inseridos, né? É uma ideia, né, que envolve tudo. Consciência cósmica envolve os planetas, né? O universo, né? Os animais. A consciência rejuvenesce tudo, dá aos atos mais familiares um valor de começo. Ela domina a memória. Como é maravilhoso voltarmos a ser realmente o autor do ato maquinal. Assim, quando um poeta esfrega um móvel, mesmo que por intermédio de outrem, quando com um paninho de lã que aquece tudo que toca, passa um pouco de cera aromática em sua mesa, ele cria um novo objeto, aumenta a dignidade humana de um objeto, integra o objeto no estatuto da casa humana. O que ele está fazendo, né? Ele está filosofando, vamos dizer assim, né? Vamos ver aqui um outro trecho. Os objetos assim acariciados nascem realmente de uma luz íntima, chegam a um nível de realidade mais elevado que os objetos inferiores, que os objetos definidos pela realidade geométrica. Propagam uma nova realidade de ser, assumem não somente o seu lugar numa ordem, mas uma comunhão de ordem entre um objeto e o outro, no aposento. Os cuidados domésticos tecem vínculos que unem um passado muito antigo ao dia novo. A arrumadeira desperta os móveis adormecidos. Está fazendo aqui uma analogia, né, com a nossa casa. A nossa casa, ele está fazendo uma analogia com essa ordem cósmica. Interessante, né, a analogia que ele faz. Se formos até o limite em que o sonho se exacerba, sentiremos como que uma consciência de construir a casa com os mesmos cuidados que temos para conservá-la viva, para dar-lhe toda a sua claridade de ser. Parece que a casa luminosa de cuidados é reconstruída do interior, que é a nova equilíbrio íntimo das paredes e dos móveis. Pode-se dizer que tomamos consciência de uma casa construída pelas mulheres. Os homens só sabem construir as casas do exterior. Não conhecem a civilização da cera. Está falando dessa. Aí ele está se referindo à questão interior individual, né? Vamos ver o que o. Não sei se eu consigo te responder aí, Bia. Vamos ver o que o Nicolas escreveu aqui. De novo, mostra que o ser humano procura saber o seu lugar no mundo. Nesse caso, diz que o ser humano é bom por natureza. Esse tema é muito popular. Thomas Hobbes acreditava que o homem é mau por natureza, por exemplo. Muito bem, então, ao longo da história a gente vai ver, né, essa tentativa de
classificar, né, e encontrar qual é a essência, né, do homem, né? Tem um outro pensador aí, você falou do Thomas Hobbes, eu lembrei do outro, o Jean-Jacques Rousseau, vai falar do bom selvagem, né? Tem outros também, não vou me recordar aqui, mas é por aí mesmo. É bom que a gente faz outras relações. Perguntas, comentários? Vamos lá, minha gente. Lembrando, só para lembrar, na quinta-feira, se vocês puderem comparecer lá ao Meet, seria legal. Fazer perguntas. Yasmin, pergunta, Yasmin. Pergunta aí, Yasmin. Vamos lá. Cadê o Jean-Jacques Rousseau? Acho que está aqui. Deixa eu ver se tem. Tem um livro do Jean-Jacques Rousseau, chama Emílio. Deixa eu ver se está aqui. Vamos ver se tem algum trechinho aqui que possa nos... Esse livro aqui, ó, é um livro que o Jean-Jacques Rousseau escreveu na intenção de educar, né, orientar. Mas acho que não vale a pena falar disso agora, não. Nicolas, minha internet está muito ruim, vou ter que assistir a gravação depois. Rousseau dizia que a sociedade que corrompe o homem. Então, por isso que ele falava, tem aquela... não sei se é um mito, né, mas a ideia do bom selvagem. Então, o sujeito, ele essencialmente é bom, né? E a sociedade, à medida que ele vai, né, se envolvendo, se relacionando, ele vai se corrompendo. Acho que é isso. Bom, temos aí um tempinho aí. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, fique à vontade. Pode levantar a mão também, é isso. Vou só deixar aqui o lembrete aqui, o tema lá é a importância da filosofia no ensino. Na verdade, o que a gente faz é o que estamos tentando fazer aqui. Então, meus amigos, se vocês não tiverem mais coisas para perguntar, me dou como satisfeito. Respondi a sua pergunta aí, Bia. Respondeu sim, professor. Eu achei bem interessante. Então, beleza, acho que nós podemos nos despedir. Quinta-feira a gente se vê 3 horas, pode ser então? No convite tem lá o endereço. Vocês copiem e coloque lá para poder entrar na sala, beleza?
Beleza, professor. Bye, bye. Tchau, professor.